Eu tenho tantas coisas para dizer, mas ao mesmo tempo a voz fica embargada e coisas muito difíceis de serem ditas. Meus amigos vascaínos, tempos difíceis, uma torcida dividida, uma torcida de garotos que não sabe o que é ser Vasco. Agora há pouco estava assistindo aquela reunião lamentável do Conselho Deliberativo do Vasco, um festival de horrores, um monte de picaretas reunidos no mesmo espaço. E eu dizia o seguinte: há muito tempo atrás eu venho dizendo que o Vasco é do seu torcedor, mas ali eu pude observar o seguinte: como o Vasco pode ser do seu torcedor se chega um Jorge Salgado e passa por cima de tudo e todos, e aquela engrenagem que foi preparada para que se tivesse o debate não consegue derrubar a narrativa do Jorge Salgado, do Carlos Osório, do Carlos Fonseca e de toda aquela turma que está ali, que usurparam o poder, que estão ali administrando o Vasco através de uma liminar. E aí eu fiquei me perguntando: esse Vasco que está aí tem um dono, e ele é o Jorge Salgado junto com Carlos Osório. Por que eu digo isso? Porque o Jorge Salgado está fazendo o que quer. E o mais grave de tudo, não se podia fazer o que está fazendo, haja visto que ele administra por uma liminar. E administrando por uma liminar, e através daquela eleição do dia 14, que só concorreram duas chapas, como se pode avaliar um conselho deliberativo composto somente por essas duas chapas que concorreram à eleição? O mais grave de tudo que eu vejo e que eu fico como um leão enjaulado, sem poder fazer nada, sem saber o que fazer, e eu fico procurando palavras, eu fico procurando uma maneira de poder trazer o Vasco de volta, mas eu não consigo encontrar essa saída. Aqueles representantes que lá estão, não estão nos representando. Vi o grande benemérito Luiz Manuel Fernandes, o Edu Frias falando, e eu fiquei observando aquelas duas figuras falando ali no Conselho Deliberativo, e as coisas andando, caminhando, como o Carlos Osório e o Jorge Salgado querem. E nada acontece. A justiça, que era para fazer justiça, não faz. Mais uma vez adiou o julgamento da suspeição do Dr. Paulo Roberto, e a gente fica aqui de mãos atadas sem saber o que fazer. Quantos vascaínos como eu estão neste momento tristes, deprimidos, abalados emocionalmente? Será que isso não seria motivo por si só de paralisar esse processo? E aqui eu deixo aberto. Nesse canal eu nunca fiz uma live, nunca convidei pessoas para participarem da live. Participei de algumas lives, mas nunca com convidados. E eu fico aqui com uma vontade muito grande de reunir alguns canais para que eu pudesse participar e ali convidasse o Sérgio Frias, o Dr. Luiz Manuel Fernandes, o Itamar, benemérito Itamar, grande benemérito,
E todos esses beneméritos que não concordam com isso, com o que está acontecendo, e fazer uma única pergunta a todos eles: vai ficar por isso mesmo? Jorge Salgado vai conseguir vender o Vasco dessa maneira? Porque pouco importa se o torcedor está dividido, se o torcedor não se mobiliza, porque os nossos representantes é que deveriam se mobilizarem e deveriam paralisar isto de qualquer forma. Que pudessem ir ao Supremo Tribunal Federal, que pudessem invadir São Januário, que eles mesmos por si só fizessem um protesto. Que pegasse esses 38, 39, 40, não sei quantos beneméritos, grandes beneméritos que não concordam com isso, e fizessem eles mesmos um protesto. E que acampassem lá na frente de São Januário, ou lá nas dependências do clube, e exigissem a renúncia do Jorge Salgado. E nós ficamos aqui como viúvas, porque nós não temos nenhum representante, porque a gente vê tudo acontecer e não conseguimos enxergar nenhuma movimentação no sentido de frear. Eu pergunto, isso é falta de competência dessa moçada que lá está, que vê tudo acontecer, serem tratados como palhaços e não conseguirem reverter, não conseguirem frear tudo isso? Eu fico me perguntando aqui, a que ponto chegamos? É bem verdade que a nossa vida anda uma merda, um país de merda, um mundo em guerra, tudo acontecendo, pessoas passando fome. Realmente vivemos um momento terrível. E ainda temos que conviver com uma safadeza dessas e vendo tudo acontecer, vendo esses grandes advogados da oposição do Vasco da Gama serem engolidos por essa equipe aí do Jorge Salgado. Eu vejo o Eloy dos Templários falar e não se vê nada acontecer. Eu vejo o Leven falar, ilustre advogado Luiz Roberto Levenciano, e nada acontece. Na vida da gente acontecem coisas para nos provar. A todo instante nós somos provados, nós somos testados. Nós somos testados sempre para ver até que ponto a nossa capacidade se apresenta. E o que eu estou vendo é um bando de gente contrário à SAF, mas de pouca inspiração e de pouca competência. Você vê um moleque como esse Carlos Brasil passando por cima de tudo e todos, ignorando as leis, ignorando o estatuto, ignorando tudo, falando na cara dura para todos esses contrários, e vai jantando todos eles e nada acontece. Em uma guerra não adianta você tentar convencer o exército oponente para que ele mude de lado. Isso jamais acontecerá.
Nós precisamos parar com fantasias e achar que a gente vai convencer alguém que quer essa safadeza a mudar de opinião. O que nós devemos fazer é ter vergonha na cara e ir para frente do combate, combater essas pessoas. A gente precisa derrotá-los. Não adianta você ir para Twitter, ir para Instagram e YouTube e ficar debatendo com quem apoia esta safadeza. O vascaíno está carente de liderança e de pessoas que digam para ele: não vai acontecer esta safadeza. E até o presente momento não apareceu ninguém que dissesse isso com clareza. As coisas estão acontecendo, tudo está acontecendo conforme a previsão de Jorge Salgado. Jorge Salgado está cometendo crimes, estelionato eleitoral, passando por cima das regras, das leis, do estatuto, de tudo, apequenando o Vasco, e todo mundo vê e entende que ele está fazendo isso para poder vender o Vasco a preço de banana para eles mesmos. E o que esses beneméritos, grandes beneméritos, oposição verdadeiramente querem? Quando eles vão a um canal de YouTube falar, o que eles pretendem? Quantos estavam naquela manifestação do dia 5? Quantos vascaínos? Vamos lá. Eu conheço pelo menos uns 10 canais que não aprovam essa safadeza e que, somando, dá muito mais de 200 mil inscritos que não concordam com essa sacanagem. Mas quantos desses 200 mil comparecem nas manifestações e demonstram seu repúdio a tudo isso que está acontecendo? Nós somos muito culpados por tudo que acontece, porque o Vasco vai ser vendido para eles mesmos, eles vão encher os bolsos de dinheiro e nós vamos ficar com cara, com nariz de palhaço. Tudo que eu participei na minha vida, eu sempre tive brio. Eu nunca aceitei a derrota com muita naturalidade. Eu sempre lutei muito para reverter, para vencer. E eu fico observando todos esses beneméritos, esses ilustres, que falam, que bravateiam e que não fazem nada de concreto, de real, para frear tudo isso. Quando você vai para uma reunião dessas do Conselho Deliberativo e você concorda com a pauta e propõe algumas mudanças, o que você pretende com isso? Qual a estratégia? Você vai para a justiça? Você tem capacidade de brigar com esses mercenários? Você vai deixar que o Vasco vá ao precipício, à ponta do precipício, bastando um empurrão? Você vai deixar chegar até este ponto?
você vai enriquecer um grupo de mercenários porque você é covarde, porque você é incompetente, incapaz. Roberto Monteiro, cadê a sua capacidade de advogar? Cadê a sua inteligência? Você vai deixar mesmo que esses caras passem por cima de você? Porque eu fico imaginando assim, é uma derrota muito grande, é uma incompetência muito grande. O doutor Hélio, que fala muito no canal Vai Dar Vasco, que fala da justiça, que a justiça é parcial, que a justiça é racista, que a justiça é isso e aquilo. E aí? Que você não é trouxa, que ele não é trouxa. Mas será que não é? Porque os caras estão fazendo o que querem. Você acha que não está na hora de mostrar para a torcida que não concorda com essa safadeza, que eles não vão conseguir fazer o que querem? Então este vídeo, além de um desabafo de um vascaíno que tem sofrido muito, que o coração está amargurado, que considera que a vida está uma merda, e mais ainda vendo o Vasco da Gama perder da forma que perdeu ontem, ser eliminado na segunda fase de uma Copa do Brasil, e você vê no Twitter várias pessoas dizendo que só resta a SAF, vendo aquele safado daquele canal da Globo, aquele gordinho safado metendo o bedelho sem mostrar o contrato que o Jorge Salgado fez com essas 77 Partners, defendendo uma safadeza dessa sem conhecer o que está por trás de todo esse contrato. Então, além de tudo isso, de ver essas coisas todas, além desse desabafo, eu queria deixar aqui com todos vocês que tipo de beneméritos, que tipo de grandes beneméritos, que tipo de associados que o Vasco tem, que na hora da guerra se escondem, ficam entrincheirados e não freiam essa safadeza. Será que realmente o Vasco não tinha dono? Ou o Jorge Salgado, no presente momento, é o dono do Vasco? O lema, todo mundo sabe que é quanto pior, melhor, para vender para eles mesmos por um preço de banana. Mas nós devemos ter um lema diferente. Safadeza, da forma que está sendo colocada, jamais, jamais. Onde está o Romário, o político Romário? Onde está? Onde estão os ilustres que não concordam com isso? Dizer que a justiça está comprada ou vendida é muito fácil. Mas por que ela está comprada ou vendida? Nós também não temos pessoas na justiça contrárias a tudo isso? Pessoas que obedecem à Constituição Federal, que respeitam a institucionalidade?
que respeitam a democracia? Por que ainda não teve denúncia no CNJ para todos esses? Por que não embargou tudo isso? Por que se aceita ainda essas reuniões desse Conselho Deliberativo, sendo que Jorge Salgado vendeu o Vasco sem ter direito a vender, sem poder fazer isso? Isso por si só inviabilizaria qualquer reunião do Conselho Deliberativo. Isso seria caso de polícia, seria caso de prisão, seria caso de impeachment, seria caso de expulsar Jorge Salgado do Vasco da Gama e toda a sua corja de malandros. Até quando esses hipócritas vão ficar falando e não fazendo absolutamente nada para reverter tudo isso?